Gente, boa noite. De volta aqui pra live. Vem pra live, meu povo. Vem pra live que eu explico o que aconteceu. Pera aí. Voltem, voltem todos. Ei, Charles. Isso. Vamos voltar. Eu explico o que aconteceu, tá bom? Ei, Charles. Ei, Di. Vamos. Pronto, acho Di, que agora eu vou. voltou. Eu vou explicar o que que aconteceu com o pessoal antes de você começar a falar, Ok. para dar tempo de tornar, né? Minha filha está inventando alguma coisa que eu não sei o que é. O que que você está inventando, Mari? A Mariana, inventando aí, foi colocar na tomada, ela fez o quê? Um abajur? Fez um abajur, aí estourou. Não sei se vocês viram. Deu um estouro e a luz apagou. Eu não percebi. Viu? Apagou a luz, tudo. Mas voltou, deu certo. Pronto. Vamos continuar então. Então, como eu havia falado, né? Então, assim, é uma epidemia, né, que começou na China e virou uma pandemia que atravessou para vários países, né? Então, assim, é uma doença ainda que pouco se sabe, né? Mas a prevenção principal dela é lavagem das mãos, né? Então, assim, nunca nunca se falou tanto em a questão de lavar as mãos, né? De preferência, na hora que você for lavar a mão, sempre procurar lavar a mão com um sabonete líquido, né? Que facilita a remoção das sujeiras, né? E a Pri, que já viajou também bastante lugares no mundo, sabe que, querendo ou não, né? Principalmente na Europa, né? As pessoas não tomam tanto cuidado como aqui no Brasil, né? De modo geral, né? Então, o pessoal geralmente manipula dinheiro, comida, não lavam as mãos, né? Isso aí, a gente que já viajou bastante para alguns lugares sabe muito bem como que é isso, né? E o principal de tudo, né, é a lavagem das mãos, né? Para vocês saberem, geralmente, como funciona o mecanismo, né? Então, assim, a diferença do vírus para bactéria, é que a bactéria, ela fica numa superfície e ela se prolifera, né? O vírus não, ele se não tiver contato com alguma pessoa, ou seja, um animal, ou a gente mesmo, né? Ele morre, né? É claro que ele é resistente, né? Então, todo dia sai uma atualização, de repente, uns falam que é algumas horas, outros falam que é bastante tempo, mas, assim, isso é uma, uma publicação na revista científica New England, né, que é uma revista bastante assim respeitosa, assim, que fala que ele ele pode sobreviver numa superfície de aço inoxidável ou em plástico por até 3 dias, né? E já em cobre, ele sobrevive apenas 4 horas. Então, assim, tem muitas coisas que se fala sobre isso, mas de antemão, você que vai preparar um alimento, enfim, na sua residência, né? Os cuidados começam não só quando esse alimento chega, mas também quando você vai atrás desse alimento, né? Então, você vai sair da sua casa, vai comprar alguns produtos, chegar em casa, a primeira coisa que tem que fazer, né? Lavar as embalagens, né? Porque muitas vezes, o que acontece? Quando a pessoa é infectada com coronavírus, né? Ela, ela tosse, né? E essas gotículas que saem pelo ar, ela pode se depositar não nas superfícies e também ficar pelo ar também, né? Então, porque se fala muito na questão de lavar as mãos? Porque você pega em algo ou toca alguma coisa, põe lá a mão no olho, nariz ou boca. E aí esse é o mecanismo chave que você acaba contraindo o vírus. Tá dando para entender, Pri? Sim, tô acompanhando. Tá? Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade para perguntar, tá? Então, o que acontece? Esse mecanismo, né, de você contrair o vírus, né, existe um período que é um período que o vírus demora até a manifestação clínica, né? Então, pela OMS, eles falam que esse período pode chegar de 1 até 14 dias, né, para você começar a ter os sintomas de uma gripe, né? Então, tosse, coriza, febre, né, são sintomas mais comuns da pessoa que acaba contraindo o coronavírus, né?
Então, na média em geral, é de 5 dias, né? Então, a OMS fala que 81% das pessoas que contrarem a doença, elas vão ter os sinais, algumas vão ter os sinais e sintomas, mas que não vão precisar de atendimento médico, né? E aí que acontece? Então, a gente tem 81%, né? E depois temos mais 14, 15%, geralmente, são pessoas que vão precisar de atendimento médico, né? E 5% das pessoas, né, que vão precisar de ser internada para UTI, né? Então, o grande problema dessa doença é ela causa insuficiência respiratória, né? Então, você precisa de auxílio de um equipamento para você poder respirar, né? E igual um relato de um médico, né, que a Vitória, inclusive, está assistindo a gente, mandou para mim, que é muito difícil você, como um profissional da área da saúde, né, um médico, ou até a gente que está em volta, né, falar para um paciente que ele precisa ser sedado para ficar à base de um equipamento para poder respirar melhor e, e não necessariamente saber se vai surtir um efeito ou não, né? E hoje, infelizmente, a gente não tem nenhuma vacina disponível no mercado, né? Então a gente tem algumas aplicações que estão sendo feitas com algumas medicações, né? Mas ainda não tem aquilo, uma vacina, uma medicação certa. Isso vai dar certo ou isso não vai dar certo, enfim, ainda pouco se sabe, né? Então, assim, existe uma corrida para que se procure a cura, né? Mas como por ser um vírus, né? O vírus ele muta, né? Então assim é difícil você ter essa cura, uma vacina específica, né? Tanto é que a gente tem a vacina da influenza, né? H1N1. Todo ano a gente, profissional da área da saúde, o grupo de risco, acaba tomando a vacina justamente porque assim todo ano é uma cepa diferente, é uma vacina diferente por conta do vírus, que ele muda, né? E, assim, o público de risco são pessoas que têm doença crônica, né? Idosos, quem tem pressão alta, e também aquelas pessoas que fumam também, né? Porque o pulmão de uma pessoa que fuma, ela não tem a mesma capacidade de expansão igual uma pessoa que não fuma, né? Então, o que acontece? Essas pessoas que fumam ou que foram ex-tabagistas, né, pessoas que não fumam mais, né, têm uma predisposição a ter uma complicação por conta do coronavírus, né? E então, assim, é um momento difícil, né? Mas se cada um se propor a fazer sua parte, né, a gente consegue evitar que esses números aumentem ainda mais, né? Porque infelizmente os números vão aumentando, né? Cada dia. Então, a gente vê vários outros países, né? É claro que no Brasil em si, né, a população não é tão mais velha ainda, né? A população brasileira, ela tá envelhecendo, mas a gente não é uma população velha, idosa, né? Se comparado com alguns outros países, igual a Itália, né? Então, a Itália morreu mais pessoas por conta que a maior parte da população era mais idosa, né? Diferente de alguns outros países. Mas, enfim, tá dando para entender? Sim, o Ayrton está perguntando que bebidas quentes ajudam a matar o vírus. Então, boa pergunta, Ailton. Então, assim, ainda não se sabe a temperatura exata que o vírus se mata, que a gente consegue inativar o vírus, né? É claro que o vírus tem uma peculiaridade, né? Então, assim, ele não gosta muito de temperaturas altas, né? E gosta de bastante umidade, né? Então, lugares que tenha temperatura baixa ou mais baixa e bastante umidade, ele consegue resistir mais, né? Diferente de temperaturas mais quentes, né? Tanto é que a gente tem alguns casos na África, né, que é um país quente em si, né, e com bastante, já bastante casos, né, mas, enfim, na literatura ainda não se sabe a que temperatura ele morre, né. O que você sabe na literatura, né, inclusive na Organização Mundial da Saúde, a OMS, fala que você usando uma solução de álcool, né, acima de 70%, ou alguma solução salinizante, como hipoclorito, cloro, né, você consegue matar o vírus. Né? Então, é o que se sabe. Então, basta o contato de pelo menos 1 minuto a 2 minutos, né, e você mata o vírus.
Ah, show. Então, assim, né, é, voltando ao assunto, né, então, o cuidado, principalmente quando você sai de casa, é o quê, né, na hora que você for fazer as compras, na hora que, desde que você sai de casa, procurar usar máscara, né, seja em máscara de tecido, né, porque, assim, tem alguns estudos saindo, inclusive recente, que se todos usarem máscara de tecido, né, a máscara de tecido não é tão efetiva como as outras que tem no mercado, mas se todos usarem, já ajuda a diminuir os riscos, né? Por isso tem se falado bastante nisso, né? De usar máscara. Então, saiu de casa, comprou as coisas, chegou em casa, o que você tem que fazer? Lavar as embalagens, colocar no tanque, lavar com água e sabão, antes de você colocar na geladeira, tá? E aí, as questões com alimento cru, lavar com água corrente, colocar hipoclorito, e depois, na hora que você for utilizar uma embalagem, alguma coisa assim, a superfície tem que estar limpa. Então, limpar com o hipoclorito ou álcool acima de 70% a superfície, né? Depois, na hora do manusear, vou usar uma embalagem plástica, ver se essa embalagem plástica ela está limpa, tá? Se não, lavar com água e sabão, acondicionar o alimento dentro dessa embalagem, de uma forma que você já tenha feito a questão da higienização antes, né? Outra coisa também importante, né? Vou lavar as mãos, né? Vou secar as mãos, né? O ideal é que se seque com papel toalha, tá? O papel toalha seria mais recomendado na questão de você secar as mãos do que um pano, enfim, porque o papel, geralmente, o vírus, a chance de você contaminar com papel toalha é muito menor, né? E, assim, as roupas, as embalagens, enfim, a transmissão do vírus para a gente é muito pequena. Ela existe, mas ela é muito pequena, né? Uma outra coisa que todo mundo adora, né? Todo mundo gosta, até tinha comentado com a Pri anteriormente, né? É a questão do celular, né? O celular é o grande inimigo também, né? Porque assim, você vai no banheiro, você leva o celular, vai na cozinha, leva o celular, vai lá preparar os alimentos, aí vai lá, pega o celular na mão, depois vai lá, faz outras coisas. Então, assim, é importante a gente também ter esse cuidado também no manuseio. Então, de vez em quando, pegar limpar o celular, né? Um álcool gel, enfim, né? Ter esse cuidado também, né? E igual eu frisei também bastante, né? A lavagem das mãos, né? Então, lavar as mãos sem pressa, né? Então, esfregar as mãos entre as mãos, as pontas das mãos, né? Depois que você acabar, secar bem o papel, depois você passar o álcool gel nas mãos. Então, é uma forma efetiva de você o quê? Eliminar a chance de você contrair o vírus, né? Então, esses cuidados são importantes, né? Para que a gente possa se cuidar e também cuidar das pessoas que a gente ama, que está ao nosso redor. Sabe que algumas dicas que você, mesmo antes do coronavírus, a gente tinha que ter, né? Por exemplo, um alimento que estava ali na prateleira do supermercado, certo? Passar para o armário, higienizá-lo, né? Lavar Sim. direito, colocados na geladeira. É Cortou um pouco. interessante, a gente vai adquirindo os bons hábitos também, né? Se a gente coloca. Uhum. Então é importante porque assim é um pequeno detalhe, mas que faz toda a diferença. Não adianta você ir lá ter todo o cuidado de lavar as mãos quando chega em casa, aí lava os alimentos, aí tocou o celular, vai lá, pega o celular, aí depois volta a guardar. Então não, esses cuidados são importantes. Até você que, por exemplo, vai estar com a máscara, nessas máscaras que o pessoal estão fazendo em casa, né, de tecido, né? Como é que você tira a mão? Você vai tirar a máscara sem antes lavar a mão, né? Então, é importante ter esse cuidado, né? Antes de você tirar a máscara, ter esse cuidado de lavar as mãos, nunca pegar pela máscara da frente, né? Então, lava as mãos, tira primeiro por trás, enfim, é importante ter esses cuidados. Eu falo muito rápido, viu, gente? Se vocês não entenderem, vocês podem perguntar, viu?
bastante. Gente, envie perguntas, aproveitem, porque estamos com um professor, com um especialista, Professor. tendo tirar dúvidas. Agora a fase de vendas. Quem é confeiteiro, quem trabalha em casa e que faz encomendas, trabalhador informal, está chegando perto de uma data que a gente lucra muito, né? Que é as vendas ao Dia das Mães. E aí, dentro disso, eu gostaria que você desse uma dica, algumas dicas, para quem trabalha com cozinha em casa, que faz delivery, que faz essas encomendas. Também tem também o pessoal do ato que vai estar aproveitando para vender. E qual o cuidado de manuseio desses alimentos que vão ser destinados para consumo, para venda? E o transporte, então, a questão do embalagem. Aí é bastante relevante para quem trabalha com essas vendas. Boa, Pri. Então, assim, o cuidado não só, como eu falei, né, do processo de preparação desse alimento, armazenamento na embalagem ou recipiente que vai ser feito o transporte, e também acondicionamento e a logística, né? Então, assim, eu vejo muitas pessoas usando uma caixa de isopor, né? E então, assim, eu preparei o meu alimento, né? Então, eu coloquei numa embalagem que eu tenho certeza que já está higienizada. Então, eu posso utilizar ou uma sacola plástica, né? Ou um saco, como posso dizer, uma embalagem de papel, né? Vou acondicionar nessa caixa. Então, o que eu vou fazer primeiro, antes de eu acondicionar essa caixa? Ter o cuidado de higienizar essa caixa antes de colocar o alimento, né? Então, eu vou acondicionar dentro dessa caixa de uma forma que eu tenho certeza que esteja higienizada na hora de eu fazer essa entrega, né? Então, ou seja, alguns deliveries, né? Eu posso falar isso em São Paulo, né, eles dão preferência que o próprio cliente pegue a embalagem, em vez de você entregar, né? Então, depende do local também. Então, assim, esses cuidados são importantes justamente para você evitar que nesse momento, né? Nesse primeiro momento, aconteça alguma contaminação, né? Então, também instruir a pessoa que for carregar essa encomenda, né, que ela também tenha a questão da higiene, se for o caso também, ao sair para a rua, né, utilizar uma máscara, né, para evitar justamente porque se ela de repente tossir, alguma coisa assim, contamine a encomenda, também na hora de entregar, a pessoa higienizar a mão com álcool também, acima de 70%, né? E acho que também isso é válido, né? Então, são alguns cuidados que acho que você ajuda a diminuir essa disseminação do vírus, né? Tem uma pergunta aqui, deixa eu ler aqui a pergunta. Denise está perguntando o seguinte: como limpa as Ótimo. embalagens? Trigo, posso passar álcool? Passo álcool? Sim, então, assim, alguns recipientes, tipo embalagem de plástico, né? Você pode, depende, um recipiente que você vai guardar algo, né? Você pode lavar com água e sabão, né? Ou senão você pode passar álcool também, né? Álcool acima de 70%. Mas acho que vale, de repente, como você vai condicionar a comida, acho mais válido você lavar com água e sabão, né? Secar com papel toalha, acondicionar o alimento ou o que você preparou, fechar, e aí por fora, ok, de passar por álcool. Passar álcool, não tem problema, né? Pode utilizar sacola também, entendeu? Só esse cuidado no transporte, né? Então, eu fiz todo o processo certo, né? A, acondicionei na caixa de forma higiênica, então, ou seja, vou entregar para o cliente, na hora peço para o cliente ele mesmo retirar com as mãos dele, né? Ou se for o caso, se eu tiver que ter esse manuseio, antes de eu pegar a sacola, a embalagem, passar álcool nas mãos, entregar a embalagem para a pessoa. Então, é uma coisa meio metódica, né? É chato isso, mas é importante. São pequenos detalhes, né? Então, é uma sequência de detalhes que faz com que você dê segurança para a pessoa que está comprando a sua encomenda e credibilidade, né? É. E esse mundo agora que a gente está vivendo, ele pede muita segurança, né? E Sim. quem mexe
com alimentos precisa transmitir a segurança. Você acha que seria relevante se essa pessoa filmar esse processo para o cliente, pelo menos o processo de estar sendo embalado ali, o material para consumo, e mostrar, olha, tomei todos os devidos cuidados, mostrar que usou, higienizou bem as mãos, e dar uma mensagenzinha para o cliente por WhatsApp antes de mostrando o passo a passo que ele fez, que ele se preocupou em trazer essa segurança, né? Essa É, garantia. Pri, eu acho válido porque, assim, às vezes a pessoa não tem uma ideia de como é feito esse processo, entendeu? E a partir do momento que você dá essa transparência para a pessoa, né, você acaba dando mais credibilidade, né, não só no seu trabalho, mas também confiança para outras pessoas, né. E assim, a gente está vivendo uma coisa agora que assim as pessoas de modo geral elas estão evitando sair de casa, então é muito mais fácil você comprar pela internet ou pelo WhatsApp, enfim, pelas redes sociais, do que você sair até o lugar, comprar, ter todo esse trabalho, né. Então, assim, é um momento de realmente de empreender, né? Você que pensa, né? Eu sei que, de modo geral, tem muitas pessoas perdendo seus empregos, ficando desempregado, e talvez seja uma alternativa de você constituir uma renda extra ou até, de repente, o seu ganha-pão de cada dia. Ok, show de bola. É, Di, agora está sendo um momento que os profissionais da saúde têm bastante evidência, né? Teve algum momento que Sim. você sentiu? O que que você pode falar pra gente nesse momento? Bem, acho que o que eu posso falar, assim, como enfermeiro, né, que, assim, a enfermagem em si nunca teve tão evidenciada. E as pessoas, muitas vezes, elas vão lá para uma palavra de conforto, às vezes, né, tirar uma insegurança, né, porque, assim, a mídia televisiva, assim, de modo geral, elas são muito sensacionalistas, né, então, assim, existe coisas boas, né, acho que não, nesse mundo, de modo geral, nós não temos só coisas ruins, né, e essa semana eu peguei um paciente, né, e infelizmente ele precisava ser transferido, né, para um hospital, né, e a família estava meio preocupada e é difícil você tentar tranquilizar, né, mas assim, graças a Deus o quadro desse paciente em si não era uma coisa muito grave, mas eu conversei com toda a família de uma forma que, assim, que a gente pudesse acalorar os corações, né, deles, né, para que eles pudessem ficar mais tranquilos, né, e, enfim, e todos os dias, né, eu atendo em saúde pública diversos tipos de pessoas, né, então é toda uma equipe, né, desde a recepção, às vezes o pessoal da limpeza. Então, assim, a gente tem contato com bastante gente, né? Então, assim, se cada um, acho que fizer a sua parte, né? Acho que a gente consegue acalmar um pouco a população, né? Eu sei que, assim, muitos não estão preocupados, infelizmente, né? Então, tem se falado muito do isolamento social, enfim, né? Até porque, né, igual eu mencionei, né, uma pessoa que requer cuidados críticos, né, que quando vai para a UTI e passa a respirar através de equipamento, né, ela pode ficar até 21 dias internadas, né? Então é um período muito longo, né? Então por isso que muitas vezes acaba faltando leito de UTI, né? E, e a pessoa que não tem a doença, não tem uma doença de base ou não é idoso, enfim, né? Jovem, também não fica, como posso dizer, não fica livre disso, né? Os jovens têm uma sobrevida maior, mas muitas vezes eles requerem um leito de UTI, né? Então, assim, por isso que a gente acaba fazendo esse isolamento social justamente para tentar evitar os picos, né? E quando começa a aumentar muitos casos, né? Aí acaba superlotando os hospitais, né? Então, a gente está vendo alguns estados aqui no Brasil, por exemplo, que já está acontecendo isso, né? E isso é muito triste, né? Você vê
a pessoa precisando de um recurso, né, e infelizmente não tem esse recurso, né? E uma coisa que acho que vale também para se falar também é que não só eu, mas você e algumas pessoas também que já viajaram pelo mundo, né, é muito difícil você falar em SUS, né, pensando no tamanho do Brasil, né? Porque como você explica, você vai do Rio Grande do Sul e atravessar até Manaus, 5 horas de voo e ainda está no Brasil, né? Com 5 horas de voo, de repente, na Europa você atravessa vários países, né? Então, assim, a gente tem um país muito grande, né? E é difícil você gerir esses recursos para não só de norte a sul, leste a oeste, né? Quando você fala em saúde pública, né? Se gasta bastante dinheiro com isso, então tem a política do governo, enfim, para poder atender todos de uma forma igual, né? E assim, o, o nosso tratamento para pessoas que têm HIV, né, é um dos melhores do mundo, né? Então, ou seja, né, qualquer um que precisar tomar o coquetel, ele tem esse acesso, né? Diferente de muitos países, né? Tem países que você tem que pagar para você tomar medicação, né? E também a gente tem coisas, isso é uma coisa, acho que é comentado até hoje, né? E é exemplo para muitos países, né? Essa gratuidade no tratamento. É, tem uma pergunta aqui de Magnus Vieira, ele é até professor e é um grande parceiro nosso do ateliê Sonabás. Deixa eu ler aqui para você. Ou você... Ele perguntou quais os cuidados nos postos de combustíveis, né? Então, assim, assim, Você acredita que o pronto, Brasil... apareceu. Deixa eu ver. Você aqui no caminha para a escolha de Sofia? Explica- Hum, Eu fiquei totalmente por fora aí nessa eu ramo. também eu não entendi essa colocação, né? Mas, assim, eu vou falar minha opinião, tá? É minha opinião, tá? Então, assim, vou começar pela mais fácil primeiro, né? Quais Aí, cuidados nos postos de combustível, né? Então, assim, acho que a primeira coisa é evitar se você for abastecer o carro, então você vai entregar a chave para o frentista, né, para ele abastecer, né, ele vai encher o carro. Na hora do pagamento, talvez seria a melhor opção utilizar cartão, né, em vez de papel, né, para pagar. Mas, assim, se você não tiver escolha, depois, de preferência, você pode higienizar suas mãos com álcool, né, álcool acima de 70%, álcool gel, né, que é também válido, que substitui a lavagem das mãos, né, desde que suas mãos não estejam visivelmente sujas, né. Então, ou seja, né, de modo geral, se pensa em higienizar as mãos com álcool, né, desde que você não veja a sujidade nas mãos, né. Então, não adianta você ver lá que sua mão está suja e passar álcool, aí não adianta. Você tem que lavar as mãos com água e sabão. ok. Agora, eu não entendi a colocação, a questão se o Brasil caminha igual a Sofia. Eu esqueci a pergunta que ele fez, mas assim, de modo geral, assim, né, a gente está conseguindo um pouquinho postergar o boom, né? Então, assim, algumas cidades, é claro que quem sofre mais são as metrópoles, né? Então, São Paulo, Rio de Janeiro, o Sudeste em peso, né? Que está concentrado o maior índice de óbitos, né? Pela questão do Covid, né? É ruim falar sobre isso, mas, enfim. E, assim, infelizmente, eu até vi essa semana no noticiário, né? Que eu sei que assim envolve muitas coisas, né? Nós brasileiros, né? Nós muitas vezes não temos essa educação financeira, até porque muitas pessoas ganham muito pouco e o pouco que eles ganham, eles já administram muito bem para sustentar várias pessoas, né? Então é diferente de uma pessoa que ganha um pouquinho mais que. Oi, Pri, quer falar uma coisa? Assim, é sobrevivência. Então, porque assim, como é que você vai falar com uma pessoa que já vive tão pouco para ela economizar para poder, se de repente faltar algum dia, né? Tem gente que vive com muito pouco, então R$ 600, R$ 500, R$ 300, principalmente o pessoal do Nordeste, Norte, né?
a Pri sabe mais do que esse pessoal que mora no sertão, né? Eles vivem com muito pouco, né? Então, muitas vezes não tem nem o que comer na mesa. Então, assim, é difícil você falar para a pessoa economizar dinheiro para que, de repente, o dia de amanhã ela possa ter, né? Então, quando a gente pensa na economia, é difícil você parar para pensar, olha, você vai ficar em casa sem trabalhar, né? E tem que esperar essa crise, e tem que fazer esse isolamento. Então, assim, é difícil, né? E, assim, se você para pensar, não só as pessoas, é, o público, o coronavírus, ele está atacando todo mundo, independente de classe social, seja rico ou pobre, né? E, então, assim, é difícil, né, desesperador, né? Você que tem um supermercado, algum empreendimento, parar parar o que você está fazendo, sabendo que você tem que pagar os seus fornecedores, sabendo que você tem que pagar várias pessoas, tem os funcionários também, entendeu? Que muitas vezes esses funcionários são pais de família, que depende desse dinheiro para sustentar a família. Então, é uma série de coisas a serem pensadas, né? O que eu vi um artigo científico recente, né, falando que se todos usassem a máscara, né, seria pelo menos uma forma de você diminuir o pico, né? Quando se fala em pico nos gráficos, o índice, é o maior índice que tem, né? E começa a acontecer um número muito grande de óbitos, né? Então, assim, acho que talvez essa seria a melhor forma, né? A questão do Brasil, na minha opinião, assim, a gente tem muita subnotificação, né? E os testes rápidos, eles seriam de grande avalia justamente para você identificar de forma mais rápida e efetiva, né? As pessoas que contraíram a doença, até para você poder fazer uma avaliação, alguma conduta em cima disso, né? A equipe médica, enfim. Di, vou fazer uma pergunta, porque você é um cara muito viajado, já viajou muito, tem, além de ser um apreciador da Não, ele culinária. explicou, ele explicou a escola de Sofia. Ó, vou falar uma coisa para você. Eu só não sei, ele explicou aqui, né? Magnus, né? Magnus, eu vou falar uma coisa para você, tá? Eu na área da saúde, na área da saúde, eu nunca presenciei isso, né? Mas infelizmente, tá? Pode acontecer, sim, tá? Geralmente, né? Todas as pessoas que geralmente fazem ensino superior e até as pessoas que não curso técnico, enfim, né? Mas assim, a gente tem na preparação, né? Existe algumas coisas que a gente é preparado, né? Tipo, grandes desastres, assim, tem aqueles sacos lá de identificação de pessoas que não têm chance de sobreviver, pessoas que têm chance de sobreviver, pessoas que já são mortas, enfim, né? E eu acredito que, inclusive, uma matéria recente, né, que está falando que os leitos de Manaus, né, já estão já na capacidade já quase 100%, né? Então eles estão já 100%, não tem mais não tem mais leitos disponíveis para UTI, né? E eu vi também um comentário também que infelizmente Manaus, se eu não me engano, foi uma das cidades que menos fizeram isolamento do Brasil, né? Então isso alavancou muitas coisas, né? Porque quando você já tem um estado crítico, né? Infelizmente a equipe médica acaba vendo as pessoas que têm maior chance de sobrevida, né? Então, o médico geralmente ele tem que fazer esse papel. É um papel difícil, né? E geralmente isso se faz muito quando tem guerra, né? De você decidir quem vai sobreviver e quem vai viver, entendeu? Quando você tem um recurso extremamente limitado, né? E que você tem que optar pela pessoa que tem maior chance de sobrevida, né? É muito difícil, mas pode acontecer isso no Brasil, sim, infelizmente. Sim, o que eu ia te perguntar é o seguinte, porque eu percebi isso muito quando eu comecei a viajar e percebi que nós, brasileiros, criticamos muito aquilo que é nosso e valorizamos muito o que é de fora. E a nossa economia, ela é maravilhosa, diversificada, ela é linda, né? Tem cor, tem cheiro. E percebi também que a gente, em muitas coisas, a gente estava assim, ano-luz, por exemplo.
confeitaria artística, o Brasil é grande referência, sabe? No mundo. Nós temos confeiteiros que são maravilhosos, são grandes artistas, muitas técnicas lindas. Voltando isso para a questão da saúde pública, você, o que você já viu lá fora e vivendo aqui a saúde pública no Brasil, é realmente como a gente vê todas as críticas à vivência na televisão? Como que você faz um parâmetro para a gente da saúde pública, o estado da saúde pública no Brasil, a essa pandemia toda? Olha, eu vou falar uma coisa para você, tá? Não é porque eu trabalho em saúde pública, né, mas o Brasil em si, né, a gente tem um país muito grande, né, e com uma limitação de recursos, né. Então, ou seja, se você pegasse, digamos, São Paulo fizesse um país ou Rio de Janeiro fizesse um país, nas metrópoles, a distribuição dos recursos seria de uma forma melhor. Mas quando você pensa no macro, ou seja, pegar todo o Brasil para distribuir os recursos, né, então assim a gente acaba vendo que é muito difícil você gerir esse recurso, mas assim, de modo geral, né, você sabe que eu já viajei para vários países, então assim, a gente acaba comparando, né, então eu já fui para Bali, Indonésia, né, então assim, lá é bem crítico os recursos, né, Estados Unidos também, então assim, algumas coisas eles não falam muito, né, e nós temos um programa, né, que é o Sistema Único de Saúde, que dá acesso para todas as pessoas, né? É claro que existem algumas limitações, independe da região, enfim, mas de uma forma geral, a pessoa, ela tem um serviço, né, gratuito, né? E, infelizmente, igual eu falei do exemplo da AIDS, né? Em alguns países você tem que pagar para você ter o tratamento, né? E o tratamento em si de HIV é um tratamento caro, né? Não é um tratamento barato. Outro tratamento caro que a gente tem no SUS também é hemodiálise, né? Um paciente que faz hemodiálise também é um tratamento bastante caro e que também requer algumas medicações específicas, né? E também o SUS proporciona gratuidade, né, desse serviço. Então, assim, de uma maneira geral, né, eu acho que nosso serviço não é tão ruim como se fala, né? É que as pessoas, elas muitas vezes elas conhecem só apenas o Brasil, né? Quando você conhece outros lugares do mundo, né? Realmente você vê que as coisas não são bem assim, né? Que nós temos um país muito grande, né? E que nosso tratamento é exemplo para outros lugares do mundo. Não só nós não somos países de primeiro mundo, mas a gente tem algumas coisas que são de primeiro mundo e talvez seja até melhor do que outros países. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Eu respondo, é, falando, né, o professor dizendo que o Brasil é um país continental, realmente é grande. Só que eu acho que com a vivência que a gente tem de e, por exemplo, fora do Brasil, pagando em dólar, que é um absurdo. Você imagina se adoecer em um outro país e ter que pagar em dólar, estando doente? É caríssimo. Quando você, aqui no Brasil, qualquer pessoa é atendida, né? E Sim. não, isso, e não paga. Isso? Eu tô falando alguma besteira. Então, isso é um exemplo muito bom, tá? Para quem pretende, por exemplo, sair do país, Europa ou Estados Unidos, é obrigatório o seguro viagem, tá? Então, muitas vezes, né, quando eu viajei, a gente acaba, a princípio que eu faço participar de algumas competições, estava para fazer um seguro um pouquinho a mais para não passar nenhum aperto, né? Mas para você entrar em qualquer país é obrigatório seguro saúde, né? E o Brasil, se um estrangeiro entrar aqui e precisar de atendimento médico, né, essa pessoa vai ser atendida gratuitamente, né, sem nenhum custo, né, diferente de outros lugares do mundo, né. Então, muitas vezes,
quando você tem campanhas de vacinação, né? Geralmente é comum países aqui que estão próximos nossos virem para o Brasil para vacinar, né? Então, assim, a gente não nega atendimento para ninguém, né? É claro que o sistema tá, às vezes fica um pouco sobrecarregado, mas assim, a gente sempre procura acolher, diferente de outros países, né? Então a gente está tendo uma migração de pessoas da Venezuela para o Brasil, né? Enfim, né? E a gente também não fechou a fronteira, essas pessoas que precisam de atendimento são sendo atendidas, né? Inclusive eu estava até conversando com um amigo meu médico, né? Que mora numa cidade que é fronteira, né? E falou, né? Que os hospitais estão muito lotados, né, de venezuelano, né, porque o atendimento à saúde, o acesso deles à saúde é muito precário, né. Então, assim, isso é um exemplo, né. Uma vez eu estava lendo quanto que era um tratamento de uma picada de cobra numa cascavel, né, nos Estados Unidos. Parece brinquedo, não sei se vocês sabem aqui, né, nós temos o Instituto Butantan, né, que ele é produzido o soro antiofídico, né, e é de graça, né? Então, quem se acidentar com algum animal peçonhento não é cobrado nada, né? Só o soro antiofídico, né, de uma cascavel nos Estados Unidos, na época que eu vi, era US$ 100.000. Então, assim, e aqui é gratuito. Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que se orgulhar. É claro que a gente tem as nossas limitações, tem a escassez de recursos, mas, de modo geral, é um sistema muito bom, né? Para quem muitas vezes não tem recurso para nada, né? A gente tem alguns programas também de acompanhamento de crianças, pré-natal, enfim, né? Bem legal isso, né? E acho que não só, acho que não só a gente da enfermagem, mas toda a equipe multidisciplinar, né? Inclusive, uma coisa que eu queria, estava até comentando com o meu primo hoje, né? Que assim, né? Que não adianta ter médico, enfermeiro só, né? Se também não tem um pessoal da higiene, né? Que eles, querendo ou não, eles também estão lá todo dia para fazer a limpeza dos setores, entendeu? Eles também são o segurança, o pessoal da recepção. Então, assim, é toda uma equipe que trabalha em conjunto, né? Acho que se a gente não se unisse agora. Ah, travou. Travou? Travou. Travou? Mas tá bom. Voltou. Voltou? Então, acho que não só eu, mas acho que todos que saem de casa, acho que saem em busca de fazer o melhor, né, para ajudar o próximo, né? Pelo menos da mesma forma que hoje eu atendo as pessoas, acho que no dia de amanhã talvez eu precise desse atendimento, enfim, né? E a gente tem que sair sempre de casa disposto a fazer o melhor, né, para o próximo, né? E quando a gente acaba fazendo o melhor para o próximo, é muito gratificante, né? Magnus, escreveu. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Ah, obrigado, viu? Com certeza, Marcos, eu concordo com você, né? Quem trabalha com alimentos trabalha diretamente com a saúde, sim, realmente, né? E também, quem não come não fica de pé, né? Exatamente. Ó, eu fiz até esse comentário e também te perguntei sobre isso, porque eu escuto, a gente tem uma facilidade muito grande de falar o negativo, né? E eu acho que o negativo, ele estimula você a viver, nem, eu acho que nem na mediocridade, porque é na média, né? Ser medíocre é ser mediano, mas te deixa abaixo do que é ser. E só que você pode olhar positivo. Então, assim, nós no Brasil, a gastronomia brasileiros, nosso país é de profissionais. Muitas vezes, seja o agricultor que trabalha ali na lavoura, seja o profissional que trabalha na área da saúde. Então, eu achei muito importante você falar sobre isso, porque também a gente está passando por esse momento, mas é também um momento de olhar se e olhar para o outro também, né?
e ver que a gente tem muito mais para oferecer e para agradecer também, por mais que o momento seja difícil, mas a gente tem muito o que agradecer. Todas as dificuldades da nossa saúde, tem, mas a gente está conter, está conseguindo passar por essa situação, está conseguindo, né, esclarecer muitas pessoas. Eu também acho, Pri, acho que assim, a gente tem que pensar que nem tudo está perdido ainda, né? É, acho que a gente tem que ter um pouco um pensamento positivo. Obrigado pelos corações, hein? Mas, enfim, a gente tem que pensar positivo sempre, entendeu? Porque, assim, dificuldade todo mundo passa, né? E uma coisa que você sempre fala também, né, que para a gente ter o sucesso, a gente tem que fracassar, né? E só quem tem sucesso sabe muito bem o que passou para chegar lá em cima, né? Muitas vezes as pessoas, elas passam por momentos difíceis na vida e acham que nunca vão dar a volta por cima, né? E a gente não pode ter essa visão limitada, a gente tem que sempre pensar positivo sempre, né? E mesmo nesse momento de crise que a gente está tendo, né, acho válido a gente refletir, porque tudo na vida não tem só coisas ruins, tem coisas boas também, né? Então, muita gente vê como um momento de crise que vai ficar desempregado, outras já vê um momento de ficar desempregado, mas de empreender, enfim, começar com coisas pequenas. Acho que ninguém chega lá em cima com coisas grandes. Acho que cada um começa devagarzinho e aí aos poucos vai indo até chegar lá em cima, né? E quando chega lá em cima é muito gratificante, né? Porque você batalhou muito por aquilo, né? Não foi uma coisa fácil, né? Às vezes você passou horas e horas se dedicando para aquilo que você acreditava, né? E muitas vezes a gente tem que fritar até as pessoas que estão ao nosso lado, né? E infelizmente existem pessoas que não querem que você cresça, né? E muitas vezes você tem que ter foco, disciplina e determinação, né? Para você conseguir cada vez mais chegar mais longe, né? Ó, antes que o Instagram nos corte, né? Chegue a uma hora aqui de live, eu preciso fazer para você a pergunta genérica, que é a pergunta que a gente faz para todo convidado que vem Certo. na nossa comunidade. E fazer rapidinho, porque agora a gente está entrando no planejamento, puxa, a gente está inovando. Bom, Tá certo, Pedro. vamos lá então. A pergunta genérica: houve algum momento da sua vida que você pensou em desistir? Ou da sua profissão? Algum momento da vida? E o que você pode deixar para a gente de lição sobre isso? Sim, existe é, alguns momentos na minha vida que foram bem difíceis, né? É, eu acho assim, né, que a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? E as pessoas que me conhecem, eu sempre vi bastante intensamente, né? Mas nunca deixei de acreditar no futuro, né? E existiu dois momentos da minha vida que eu pensei em desistir de tudo, né? Mas eu vi que em primeiro lugar eu tinha que me concentrar, pensar um pouco em mim e me analisar, né? Porque às vezes a gente às vezes não se conhece direito, né? E colocar no papel, pensar bem e como fala, recomeçar, né? E muitas vezes na vida o recomeço ele é muito difícil, né? A gente chora, a gente fica triste, mas tudo que é ruim não é para sempre, né? Existem momentos, né? E a gente tem que batalhar e pensar que nada é por acaso e, e a gente tem que ser perseverante e tem que pensar que as coisas boas vão chegar no dia e aquela dor, aquela mágoa que você fica dentro de você vai ficar uma cicatriz, mas para que não aconteça isso de novo, que você seja mais forte para poder ir mais e mais à frente até chegar o momento que você está de volta no pedaço, enfim, né? Então, acho que todos nós passamos momentos difíceis, né? E ninguém é de ferro, né? Todos nós temos sentimentos, existem momentos da vida que a gente realmente para pensar, refletir, mas
a vida é maravilhosa, ela tem muitas coisas boas, né? Basta a gente acreditar, basta a gente querer ir atrás, basta a gente fazer de tudo para que aconteça, né? A gente também não pode só pensar numa coisa, sonhar, e se a gente não colocar os pés na realidade e começar a batalhar e ir atrás, né? Acho que isso é muito válido, né? E, enfim, né? Acho que não só eu, você, que eu também conheço um pouco da sua história de vida, né? Então a gente passa por momentos difíceis, mas a gente tem que ser perseverante e acreditar que as coisas boas na vida, elas acontecem, né? Mais cedo ou mais tarde. E estar de braços abertos também para saber, para pegar essa oportunidade e também agradecer também, né? Acho que Deus é maravilhoso, né? Independente de religião ou não, né? E Ele está sempre perto da gente, né? E a gente tem que acreditar nele sempre. Ok. Então vamos para a nossa rapidinha para dar tempo. Sim, sim, sim. Não precisa cantar Hilariarie, né? A gente, vamos lá. Fé, Uma coisa muito importante no meu cotidiano. desânimo, Procuro evitar, gratidão, sempre. Sempre agradecer, isso faz parte. Deus, Único e verdadeiro. família, Alicerce. ódio, Ruim, muito ruim, mas a gente tem que saber lidar. amor, É o complemento da vida. soberba, Uma coisa negativa. perdão, Para se avançar é necessário. Diego, Uma pessoa com um coração muito bom, sonhadora e que procura sempre fazer o seu melhor. Mesmo que o melhor dependente do momento, né? Seja na alegria, na tristeza, enfim, sempre ver uma coisa boa da situação. muito obrigada por Obrigado sua pelo convite. Obrigado. disponibilidade. Eu estou muito feliz com sua presença. Você não imagine o quanto, pelo Eu conteúdo, também. porque eu sei que foi um conteúdo de valor e que em nossa comunidade tem muitas pessoas que são trabalhadoras autônomas, muitas dependem das encomendas para poder se manter financeiramente e estão precisando continuar a vender que se vendia antes. Então, foi muito precioso para a gente você ter estado aqui. Essa live vai ficar salva no Instagram, né, por 24 horas, e a gente tenta sempre salvar e colocar no YouTube. Às vezes a gente Faço, consegue. tem problema. Ah, foi muito precioso. Que Deus te abençoe grandemente a sua carreira, a sua vida. E eu tenho visto que com cada convidado a gente tem aprendido muito. Não só como ateliê Suzana Bastos, como empresa, como comunidade, mas temos também tido lições para a vida, né? E o pessoal tem dito assim, Pri, que bacana. De confeitaria a gente poder unir tantas outras coisas, tantas outras profissões, né? Está sendo enriquecedor para a gente. Muito obrigada. Eu agradeço, Pri, pelo convite, né? Espero que todos estejam gostado da sua conversa aí, que eu possa ter esclarecido algumas coisas para vocês, né? E pensar que é só um momento que a gente está passando, né? Que esse momento vai passar e que todos nós vamos continuar nossas vidas.
Vai passar, né? Vai passar, se Deus quiser. Vai passar. Só então uma pergunta, já que você falou que vai passar, e a vacina? Tá mais longe ou tá mais perto? Eu acredito que até pelo que a gente anda acompanhando, enfim, eu acredito que até o final do ano talvez já tenha uma posição, sim, né? Mas que o grande problema é que, pelo que indicam os estudos, talvez não seja a última pandemia que a gente está tendo, Hoje é infelizmente. sobre isso que a gente. É ruim falar sobre isso, mas infelizmente, né? Apesar que assim, a gente também tem que ver também que, de uma forma geral, acho que as pessoas, acho que elas começaram a ver outros valores da vida, né? Que acho que todos nós acho que aprendemos, né? Que nem tudo, o dinheiro não compra tudo, né? Então, independente de você ser rico ou pobre, né, o tratamento em si acaba sendo o mesmo, né? Talvez algumas coisas de recurso, sim, mas você não tem como falar assim, ó, você é pobre, você é rico, você vai se curar ou não. Então, é, é uma coisa para você se refletir, né? Porque a gente não sabe muito pouco para essa doença, né? Mas é, ela mostrou alguns valores, né, muito bons, né? Não só também a questão da família, né? Muitas vezes as pessoas trabalham muito, tá mais próximo das famílias, né, dos filhos, enfim, e aproximou bastante também, né? É, é, não tem muito a ver aqui o assunto, mas você falou assim, aproximação dos filhos, e assim, isso foi muito positivo, né? Muito positivo, porque quem é uma oportunidade para ter qualidade de tempo, né? Com a família toda, com cada um, e aproveitar aquilo que a gente tem de mais precioso nessa vida, são as pessoas, né? Sim. E cada um ocupa o seu lugar, né, na vida, né, nosso coração, né? Cada um tem o seu papel importante no Né? nosso coração. Então, assim, a gente acaba dando mais valor para algumas coisas pequenas, né? Sim, o E o abraço que, precioso, né? O sim, cheiro, o cheiro. é tudo muito precioso, né? Então, verdade. O nosso professor Wagner falou, esse é o futuro, Pri. É verdade, é verdade. Ele acredita nisso, porque assim, eu tenho para mim que nós somos a comunidade, a única comunidade de confeitaria que une tantas outras profissões em nossa profissão, né? Trazendo e agregando. Eu acho que se você excluir, você ficar exclusivista, né? Você se fechar dentro de uma caixinha, só dentro da sua profissão, você perde todo o poder de criatividade, né? De expansão, né? De união. Sim, E isso é muito importante, né? tá certo. Di, muito obrigada. Eu achei, fiquei com medo do Instagram encerrar e ainda ter tempo. Gente, mandem beijos aí pro professor, mandem carinha de felicidade que vocês gostaram. Mandem aí um alô para ele. Sigam nas redes sociais. Qual é a sua rede social? Raniadi.diego, tá aparecendo, né? Acho que na sua página acho que tem mencionado a minha rede. Tem. Pode me procurar. Ela, depois vou colocar novamente o link. Gostou, Joana? Magno está falando meu orgulho. O caminho é a convergência, é isso aí. É isso Então, aí. é assim? Ele colocou a mãozinha? Assim, né? Então, mandem corações. Rafa, um cheiro. Mandem coração, Rafa. Gente, um cheiro. Alguém mais tem pergunta? Não? Tá Foram certo. todas. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado, Alguma Pri. para falar? Ou foi? Não, acho que não. Se tiver alguma pergunta? Então, tá certo. Ah, Gente, um abraço a todos vocês que me acompanharam, tá? fica parado, ó, dê um print aí nosso e compartilhe. Dá um sorriso de isso, isso! Congelamos, dê um print, compartilhe.
E marca aí a gente, tá bom? Colocar no nosso stories. Beijo, meu povo! Boa noite, um cheiro para todos vocês, para você também, Pri.